Senhor Deus, do anjo da igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, onde nós podemos respeitar, Senhor Deus, o tempo do Senhor, meu Deus, em nossa vida, Pai. Como já tem falado, Senhor Deus, os louvores, Senhor Deus, que almas feridas, Senhor Deus, aqui nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, a Tua obra, e que essa pessoa, Senhor Deus, ela possa respeitar o tempo do Senhor, meu Deus, para trabalhar, Senhor Deus, sobre a vida dela, Senhor. Senhor, peço também, Senhor Deus, as graças, Senhor Deus do céu, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, do irmão Fábio, meu Pai. Senhor, ajuda, Senhor Deus, o Teu servo, Senhor Deus. Todos aqueles, Pai, que renunciou, Senhor Deus, está aqui nessa noite. Ajuda, Senhor Deus, o irmão Fábio, Senhor Deus, terminar, Senhor Deus. Concluir, Senhor Deus, essa carreira, Senhor Deus, para que ele venha combater, Senhor Deus, o bom combate, Senhor Deus, e um dia guardar, Senhor Deus, a fé, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a renunciar, Senhor Deus, não só uma vez, mas sim, Senhor Deus, todos os dias, meu Pai. E que toda má conversa, Senhor Deus, no meio de nós, meu Pai, que possa ser, Senhor Deus, caído por terra nessa noite, meu Pai. Senhor, nós agradecemos, Senhor Deus, e que toda a honra, Senhor Deus, e toda a glória, Pai, seja dada, Senhor Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor, Pai. Amém, Pai. Obrigado pela oportunidade. Amém, missionário Fábio. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria deixar um versículo de Gênesis, capítulo 3, no versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 8. 3:8. Aleluia. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, irmão. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te não ordenei que comesse? Amém, irmão? Queria deixar aqui só esse versículo. Queria citar só o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Amém? Aqui Deus fala que quando Deus criou Adão do pó, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus, ele criou o homem para que andasse na presença dele. Deus, ele criou o homem para que estasse nos caminhos dele, para que fosse guiado por Deus. Deus criou as pernas do homem para que elas fossem automaticamente, andasse na presença de Deus. Só que, com o passar do tempo, o homem ele vem sido enganado, às vezes por Satanás, por palavras, por vozes estranhas. Mas Deus fala aqui com Adão, que Deus chamou ele, e ele estava escondido. Me lembro quando Deus criou Adão do pó, quando Deus deu poder para ele assim, ó, vocês vão dominar e vai sujeitar a terra. Adão, ele deu nome a todas as criaturas da terra. Aí Deus, lá do céu, descia, vinha ali e falava assim: Adão, como é que chama esse animal aqui? Aí ele falava: daqui é um boi. Como é que chama esse outro animal? Isso aqui é um elefante. E esse animal aqui que está rastejando? E aquele que está na árvore, que ele é um tucano. Então, Adão, Deus andava com Adão, caminhava junto ao lado dele. Deus caminhava com Adão,
Só que com o passar do tempo, Adão, Eva, sua mulher, deu ouvido à serpente, que era Satanás incorporado. Ouviu a voz do inimigo. E vemos que, quando isso aconteceu, não apenas ela saiu da presença de Deus, mas Adão saiu e começou a queda do homem, da história do homem. A Bíblia fala de homens na Bíblia que andaram na presença de Deus. O que é andar? Andar, a palavra andar. A palavra andar seguida significa a gente estar na presença de Deus, caminhar, prosseguir, trilhar caminhos retos na presença do Senhor. O maior lugar que o homem pode estar é na presença do Senhor. E muitas nossas vezes a gente ouve a voz do inimigo. Às vezes a gente ouve a voz de lobos. E muitas vezes a gente se desvia da presença do Senhor. Me lembro um homem na Bíblia chamado Enoque. Fala em Gênesis, se eu não me engano, 5:24. Enoque andou com Deus. Só que no passado tempo que ele andou com Deus, eles já não se viam mais ele na terra, porque Deus tomou para si. Aquele que anda com Deus, ele tem uma promessa que ele não vai ficar muito tempo nessa terra. Ele sabe que o momento da vida dele, do sofrimento, da luta, da aflição, é só um momento, porque ele sabe que Deus tem preparado um céu, um paraíso. Assim nós esperamos, é a nossa esperança. O cristão, ele perde o dente, ele perde o cabelo igual estou perdendo, mas ele não perde a esperança. Nós não podemos perder a esperança em Deus. A promessa é que a igreja será arrebatada. Deus vai buscar a sua noiva. Mas Deus, ele nos fala para a gente estar na presença dEle, andar na presença dEle. Não como a Bíblia fala em Amós 3:3, fala assim que andarão duas pessoas juntas se não estiverem em concordância. Como a gente vai andar com Deus se a gente quer andar no mundo? Como a gente quer andar com Deus se a gente ainda quer as coisas do mundo? Se a gente quer os manjares do mundo? A gente escolhe, irmão. Se você quer andar com Deus, o profeta fez uma pergunta: andarão dois juntos se eles não tiverem concordância? Se Deus não está concordando com a nossa situação, na nossa vida, a gente não está na presença dEle, como andaremos com Deus? Deus, ele nos exorta, Deus nos chama, Ele nos cobra, eu e você, de estarmos na presença dEle. Eu me lembro, Enoque, ele estava na presença dEle. Eu me lembro, Noé, a Bíblia fala, Gênesis 6:9, que ele andava na presença de Deus. Noé andou na presença de Deus, ao ponto de Deus chamar ele e mandar construir uma arca. E as pessoas olhavam para ele assim: como você vai construir uma arca? O fim do mundo vai vir? Mas como vai acabar o mundo em água? As pessoas não viam nada. Mas Noé, ele andava pela convicção da fé. Ele não andava segundo os olhos humanos da sociedade. Ele andava pela convicção da fé. E ele criou a arca e veio o dilúvio. Assim é nós estamos desapercebidos, porque andamos com nossos olhos humanos. Mas nós sabemos que pela fé, Jesus vai vir buscar. Jesus, nós temos que estar preparados. A Bíblia fala assim: prepara-te, ó Israel, porque o Senhor está voltando. A Bíblia fala, irmão, que aquele que anda na presença é como uma noiva. A igreja é como uma noiva. A igreja, ela tem que estar como uma noiva. A noiva, quando ela entra no altar, ela está lá atrás. E o noivo está esperando aqui na frente. Só que a noiva, ela vem caminhando. E a noiva, ela não tem que ficar olhando para o lado e para o outro. A noiva, ela vem com vestes limpas, lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja de Cristo. A noiva representa o vestido branco, representa a santidade, a pureza. E quando a noiva, Deus me revelou hoje, que quando a noiva ela dá passos, representa a igreja do Senhor. A noiva, ela tem um cuidado quando ela caminha, para não tropeçar. Só que a noiva, ela não olha para trás, ela olha lá para o noivo. Quando ela chega, a primeira coisa que ela olha, não olha para o irmão, ela não olha para a mãe, ela não olha para o pai, ela olha para o noivo. A igreja tem que olhar para a frente, tem que olhar para Jesus, que é o noivo dela. Tem que caminhar, começar a caminhar. A noiva, ela é cuidadosa, ela começa a caminhar
com cuidado na presença do Senhor. Deus quer que a igreja, Deus quer que nós caminhamos na presença dEle com cuidado. Deus quer que nós permanecemos na presença dEle. Deus chama Enoque, Deus chama Noé, Deus chama Abraão, no capítulo 17. Abraão, fala para ele assim, Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia fala assim, sejam santos porque eu sou santo. Deus tem procurado a nossa vida mais. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique estacionado a sua vida. Deus quer que você ande. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você caminhe para frente, para o alvo, que é Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para aquele que calúnia, não olhe para aquele que está fazendo isso, aquilo, com aquele que fala. Não dê ouvido às vozes do mundo. Não dê ouvido à voz da serpente e à voz do inimigo. Dê ouvido para a voz do Senhor. A voz do Senhor que soa no coração através do Espírito Santo que brada como uma brisa suave ao nosso coração. Amém? Aqui Deus fala, irmão, que a partir do momento que estamos na presença de Deus, nós temos que andar por vista e não por fé. 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. Vemos na Bíblia que Deus me mostrou aqui a mulher de Ló. Ela andou por vista e não por fé. Porque ela olhou, quando ela estava, o anjo mandou ela subir para os montes. Ela e Ló, só que ela olhou para trás. Ela olhou para Sodoma e para Gomorra. Ela olhou para o mundo. Ela olhou para as coisas, os prazeres da vida. Ela se lembrou do passado. Deus, Ele quer que a gente prossiga para frente. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aqueles que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A mulher de Ló, a igreja não pode ser igual à mulher de Ló. Olhar para o passado, olhar para as coisas do mundo. A igreja tem que ser como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo é o Jesus Cristo, aquele que é teu redentor, aquele que é teu advogado, aquele que é teu juiz, aquele que é teu consolador e teu ajudador. Esse é o teu alvo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Eu lembro quando Moisés clamava ao Senhor, ele falava assim, Senhor, clamava ao Senhor, esse povo está aqui. E Deus olhou para ele, você tem autoridade, Moisés, sobre esse povo. Fala para eles marchar. Deus fala para nós marcharmos, para nós caminharmos. Mas o mar, ele não se abriu. A ordem do Senhor é que marchamos pela fé. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus mandou um vento oriental. Deus abriu o mar lá na frente. O mar veio abrindo, o povo não viu. E quando o mar veio abrindo lá na frente, ele chegou até o povo, aí que o povo viu a glória de Deus. Deus, ele trabalha dessa forma. A partir do momento que você anda e marcha na presença do Senhor, Deus, ele está trabalhando a tua causa lá na frente. Você não está vendo, os teus olhos não estão enxergando, mas pelos olhos da fé, pela convicção da fé, o milagre do Senhor, a promessa do Senhor, aquilo que você está pedindo lá na frente, Deus está trabalhando lá na frente e a tua vitória está chegando. Assim que Deus trabalha. E Deus me mostrava, irmão, a Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, eu queria ler assim, ó. Porque aquele que diz que está também nele, deve andar como ele andou. Jesus era amor. Jesus era amor. Jesus era misericórdia. Se Jesus é amor, ande no amor. Jesus é misericórdia, tenha misericórdia. Ande como Jesus andou. Ande na simplicidade. A Bíblia fala assim em Salmo 19, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ande pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que permanece na sua vida. A palavra do homem, ela não permanece, mas a palavra de Deus, ela permanece, porque Deus vela sobre a sua palavra. Se Deus falou que vai acontecer, o homem pode falar que não vai. A medicina pode falar que não tem jeito.
A sociedade pode falar que você não vai conseguir, mas a palavra, a última palavra é de Deus, porque é Deus que cumpre na sua vida. Deus fala para andarmos na presença, para andarmos em santidade, para andarmos em consagração, para andarmos no centro da vontade de Deus, não olharmos para a direita, não olharmos para a direita, não olharmos como a mulher de Ló olhou para trás, mas para olhar para o alvo que é Jesus Cristo, o alvo consumador da nossa fé. Ele é o alvo que nós temos que olhar. A Bíblia fala, irmão, que Salmo 23, 26, o versículo 6, fala sobre andar na verdade. A Bíblia fala em João, capítulo 14, no versículo, se eu não me engano, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e Ele é a verdade. A Bíblia fala para nós andarmos nele e andar como Ele andou. Nós temos que andar, igreja, como Jesus andou. Caminhar, fazer a vontade de Deus, porque Jesus veio fazer a vontade, não dos homens, mas a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade do Pai, e Deus requer de nós que andamos na presença dEle, que nós andamos na direção de Deus. Deixe o Espírito Santo guiar os teus passos, deixe o Espírito Santo guiar os teus caminhos, não importa por onde você tem andado. Amós fala assim, andarão dois juntos se não tiverem acordo. É uma pergunta que ele faz. A pergunta de Deus é assim para hoje. Por onde nós temos andado? Por onde os nossos pés têm pisado? Por onde os nossos pés têm caminhado? Será que é na presença do Senhor? Ou andamos segundo o nosso coração? Será que nossos passos são dirigidos por Deus ou por nós mesmos? Deus requer que os nossos passos sejam dirigidos por Deus. Porque a partir do momento que nós somos dirigido por Deus, que a nossa vida é dirigida por Deus, Deus está na frente. E você cai, você pode até cair, mas Deus está com a mão estendida. Porque a mão dele, Isaías 59, diz que não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o teu ouvido agravado, para que não possa ouvir. A Bíblia fala, ande na presença do Senhor, busque ao Senhor. Busque andar na presença do Senhor. Aquele que busca, aquele que anda na presença do Senhor, ele busca Deus, ele ora. Aquele que busca e anda na presença de Deus, ele clama, ele jejua, ele se consagra, ele se separa para Deus. Deus quer que nós andamos na presença deles, mas uma forma de profundidade. Deus não quer que você ande apenas um pouquinho. Deus quer que você ande com a sua vida completa. Deus requer que nós andamos pela fé. Andamos em teu Filho Jesus Cristo. Aqui Deus me fez levar hoje à tarde, em Ezequiel 47. E Deus me falou, eu perguntei, por que Ezequiel, Senhor Deus, essa palavra? Essa palavra não tem nada a ver com aquilo que o Senhor me deu. Deus falou assim em Ezequiel 43. A Bíblia fala que quando Ezequiel estava na beira de um rio, veio um varão de branco e falou para ele assim com uma cana na mão, assim, ó. E ele mediu 1000 côvados. E as águas, e ele começou a caminhar. Olha o mistério. Ele começou a caminhar. E as águas davam pelo tornozelo. Aqui Deus nos fala que as águas pelo tornozelo, Deus sara as tuas caminhadas. Esses pés cansados de pregar o evangélico, esses pés cansados de vir para a igreja, esses pés cansados do caminho do Senhor, Deus sara os tornozelos, porque quando nós andamos, o que dói é o nosso tornozelo, e Deus está sarando, as águas de Deus está sarando os nossos tornozelos, de todas as dores que a vida nos trouxe por andar na presença de Deus. E esse homem, ele mediu mais 1000 côvados, e esses côvados davam, quando ele me mediu mais 2 côvados, esse varão de branco, a água dava pelos joelhos. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus sara o teu joelho. Joelhos daquele que clama, joelhos daquele que ora. Deus está sarando os teus joelhos com as águas. A Bíblia fala, Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Provérbios 17, 8.
Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus sara os teus joelhos, joelhos de quem clama, joelhos de quem está na presença do Senhor. A Bíblia fala que Deus, aquele homem, aquele varão de branco, ele mediu mais 1000 côvados. E a água dava pelos ombros. Irmão, Deus aqui está falando que Deus sara as pedradas que foram lançadas sobre as suas costas, as calúnias, as difamações. Deus sara, porque o rio de Deus, ele sara. O rio de Deus, ele transforma. O rio de Deus, ele sara todas as cicatrizes que o passado trouxe sobre as suas costas. O rio de Deus, ele sara todas as calúnias, todas as difamações, todas as palavras de maldição sobre as suas costas, sobre o seu lombo. E Deus fala que o varão de branco, ele mediu mais 1000 côvados. E de repente era um rio imenso. E esse rio, ele não tinha como andar nesse rio. Você vai chegar um momento na sua vida que você não vai conseguir andar sozinho. E nesse rio, Deus está medindo as águas para você passar. E Deus, ele requer uma profundidade maior. Deus, ele requer uma busca maior. Deus quer um compromisso maior com nossas vidas, diante da tua presença. Tanto em oração, como em consagração, como em separação. Deus quer que nós nos separamos e andamos na tua presença. Deus requer de nós esse momento. Deus requer de nossas vidas uma profundidade com Deus, uma intimidade maior. Quando eu falo de intimidade, eu me lembro de João. João era íntimo de Jesus. Eu me lembro quando Jesus ressuscitou, Pedro saiu correndo na frente, só que um que era menor, que era mais novo, ele foi correndo na frente, e ele estava correndo paralelo. Os dois estavam correndo junto, mas um amava Jesus. Um era apaixonado, tinha amor de verdade por Jesus, era íntimo dele. E ele começou a correr na frente de Pedro. Ele passou a perna de Pedro e saiu na frente. E ele chegou primeiro no sepulcro. Esse mesmo que teve intimidade com Deus, ele debruçava no colo de Jesus Cristo, no peito de Jesus Cristo. Ele tinha intimidade com Deus. E Jesus se revelou para ele. Quando a gente busca uma profundidade com Deus, Deus se revela para nós como Ele é. É fácil conhecer Deus na teoria. É fácil conhecer Deus de falar. É fácil conhecer Deus através de um testemunho. Mas nós temos que conhecer Deus na experiência. Temos que ter um contato com Deus. Temos que buscar Deus e conhecer como Ele é realmente. Jesus é amor. Jesus é o Deus que transforma. O Deus que muda os caminhos. O Deus que direciona e dá forças às tuas pernas e aos teus pés para que possam caminhar. É o Deus que te veste com as sandálias do Evangelho para que os teus pés não se machuquem. Só que o caminho do Senhor é estreito. Eu me lembro quando eu ouvia falar de Evangelho, as pessoas falavam que o caminho de Jesus era fácil, que era um caminho cheio de rosas, mas não é. É um caminho estreito, é um caminho cheio de espinho. Mas só que Jesus, Ele é a porta estreita também. Ele é o caminho, e esse caminho é estreito. Mas Deus, Ele quer que nós andamos esse caminho, que andamos na presença dEle, que caminhamos na presença dEle. Deus requer de nós, ainda que esse caminho seja cheio de espinhos, ainda que o caminho seja cheio de lutas. A Bíblia fala que o choro que durou uma noite inteira, a alegria ela vem pela manhã. Talvez essa trajetória da sua vida, nessa caminhada de sofrimento, você chorou, mas a Bíblia fala que a mesma sorte é aquele que chora. A Bíblia fala no Mateus 5, que aqueles que choram serão consolados. Que Deus, Ele transforma o choro em alegria. Talvez esse processo de caminhada no seu caminho, você tem parado no meio do caminho. Ou tem tentado parar de desistir, tem desistido
das promessas do Senhor, tem tentado sair da presença do Senhor, não saia. Deus requer a nossa vida na presença dEle, porque é o maior lugar que nós possamos estar é aos pés da cruz. Os pés da cruz, porque aos pés da cruz Marta estava lá no pé da cruz. Eu me lembro quando Jesus olhou para João, ele estava chorando, João, esse íntimo de Jesus. E ele falou assim para João: João, essa é sua mãe, e Maria, esse é o teu filho. Deus requer que nós estamos na presença dEle. Deus requer que nós estamos trilhando caminhos retos, andamos pela fé, andamos pela graça, andamos pela misericórdia de Deus. Deus requer de nossa vida que nós possamos uma profundidade com Deus. Não queira viver uma vida, irmão, à la Vendée. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou na igreja, vou lá assistir o culto e pronto. Não, irmão. Chega na sua hora, busque, leia a Bíblia, fala aquilo que Deus falou na palavra, busque aquilo que Deus tem falado. E Deus te mostrará mais coisas ainda. Busque uma experiência, busque um contato. Deus requer que nós estejamos na presença do Senhor, porque a igreja de Cristo, elas têm que estar preparada, a nossa vida tem que estar preparada, porque quando Jesus bradar do céu, quando a trombeta bradar do céu, e Ele vir com voz de alarido, Ele virá buscar a nossa povo, Ele virá buscar a nossa vida. Deus requer que sejamos na presença dEle. E quando esse homem, ele mede 1000 côvados, e as águas já, Ezequiel não conseguia mais andar. De repente ele não consegue mais andar, porque era profunda as águas. E de repente ele mergulha. Deus requer que nós mergulhemos na presença dEle. Deus requer que mergulhemos na graça, na unção, do poder, na autoridade, na ousadia do Senhor. Deus requer que você mergulhe na presença do Senhor. Chegou o momento, esse já não é o momento de andar mais, é o momento de se entregar. Porque Ezequiel andou até quando as águas estavam sobre os lombos. Chegou o momento que ele viu o rio de Deus, que não tinha jeito, e falou assim: eu vou me apinchar aí dentro, e deixa o rio de Deus, o Espírito Santo, me guiar. Jesus Cristo é a fonte da vida. O Espírito Santo é a fonte. Ele é uma fonte inesgotável. Então deixa o rio de Deus te guiar, te levar. Deixa a presença do Senhor te levar. Você caminhou até aqui, agora se lance na presença do Senhor. Lance a tua vida diante da presença do Senhor e deixa o rio do Senhor te sarar. O rio do Senhor sarou os teus tornozelos cansados, sarou os teus joelhos de oração, sarou os teus lombos apedrejados de calúnia. Agora Deus requer que você se lance completamente na obra do Senhor. Se lance completamente na presença dEle, porque o rio de Deus é inesgotável. Lance os teus pecados no mar do esquecimento, mas não esqueça de lançar sua vida no rio de Deus. Se lance a sua vida no rio de Deus, porque é no rio de Deus que tu verás a glória de Deus. É no rio de Deus que você terá experiências com Deus que jamais você sonhou. É no rio de Deus, na profundeza das coisas de Deus, se aprofunde na presença de Deus. Deus tem pedido para que nós nos aprofundamos mais, para que nós se achegamos mais a Deus. Não basta conhecer Deus por ouvir, por falar, por pregar. É muito fácil falar de Jesus, é muito fácil pregar do Evangelho, só que a gente tem que ter uma profundidade com Deus, tem que buscar Deus, tem que buscar Deus, não dê ouvido para a voz do mundo, ande por fé e não por vista, ande pela palavra do Senhor, que você vai estar na presença do Senhor. Deus requer que estejamos na presença, porque nós queremos andar por vários lugares, nós queremos escolher várias coisas, mas Deus requer que nós estejamos. Deus requer que estejamos na presença como Abraão.
Deus chama Abraão em Gênesis 12. Sai da tua parentela, Abraão, e vai para uma terra estranha. Abraão caminhou, mas ele não saiu da presença de Deus. Ló, ele andou, presença de Deus, só que a mulher dele não andou. Ela andou segundo a vista e não segundo a convicção da fé. Andamos por fé e não por vista. Porque a partir do momento que você anda por fé, as coisas acontecem. A partir do momento que você anda por fé, o milagre surge. Deus se revela a você através da fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você ora, quando você clama, quando você está na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos fé, que nós acreditamos que Deus, Ele é poderoso para mudar o quadro da sua vida, o quadro da tua história. Deus, Ele é poderoso para mudar, mas tenha fé. Não deixe o mundo te levar por caminhos tortos. Lá no fim a Bíblia fala que haverá duas portas. Uma vai ser Jesus Cristo, aquela porta estreita, que nós muitas vezes rejeitamos. Só que para chegar nessa porta a gente tem que passar por um caminho estreito, que é Jesus também. É um caminho cheio de espinhos, igual eu já falei. Um caminho cheio de pedras. Só que você escolhe o caminho, a porta que você quer entrar. A porta larga ou a porta estreita. Deus quer que você esteja no caminho estreito, para que você possa chegar na porta larga. Porque lá no fim, você vai ver a recompensa de Deus. Então entrega a sua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos. Muitas vezes você fala assim, eu vou guiar. Eu mesmo vou andar segundo meus passos. Deus, Ele quer que nós andamos pela palavra de Deus. Eu me lembro de John Wesley. John Wesley, um homem que andou na presença de Deus. Quando ele pregava nas igrejas, ele foi expulso, porque ele gritava muito. Mandaram ele para fora da igreja. Mas ele não saiu da presença de Deus. Ele pregava nas ruas. E tinha generais que estavam em cima de cavalo. Generais, homens, soldados que estavam em cima de cavalo. Que com a pregação de John Wesley, eles caíram no chão, chorando, de joelhos, e dizendo que só o Senhor é Deus. Eles buscavam Billy Graham, os maiores evangelistas da história, do século 21. Quando ele estava nos Estados Unidos, correndo com o carro, ele teve uma dúvida. Senhor, eu vou abandonar tudo. Eu vou voltar com a minha família. Eu não sirvo para ser pastor. Eu não sirvo para ser chamado aqui. Senhor, se o Senhor quer que eu esteja na tua presença mesmo, se o Senhor está comigo, Senhor, eu quero um sinal do Senhor. De repente o Espírito dele tomou ele dentro do carro. E ele parou no meio da rodovia, dobrou os joelhos e falou assim, Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor é comigo. Policarpo, ele sonhou, numa noite, um homem de quase 80 anos, humilde, simples. Os soldados romanos não tinham respeito por ele, porque olhavam para ele e viam o brilho de Cristo. Um homem de 80 anos, ele sonha que o seu travesseiro está pegando fogo. E quando ele chega pela manhã, ele acorda, ele faz a tua oração. E ele fala, Jesus, o que é isso? De repente as pessoas batem na porta dele, soldados romanos batem e falam assim. Os romanos tinham muito respeito por ele, soldados. Tanto era a presença, esse homem estava tão forte na presença do Senhor, ele se dedicava tanto na presença de Deus, esse senhor de idade, Policarpo, que as pessoas chegavam assim nele, os soldados chegavam assim com medo. E agora? Você segura ele ou eu? E agora? O que a gente vai fazer? Você chega primeiro, vamos chegar devagarzinho nele, porque esse homem é temente a Deus. Esse homem anda na presença de Deus. Eu tenho temor por ele. Eu tenho temor pelo Deus dele.
chegaram perto dele assim, o Policarpo, faz questão da gente levar você para o Coliseu? Levaram ele, tacaram fogo nele, colocaram paus assim em volta, madeira, e tacaram fogo nele. E ele cantava e falava assim: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E ele cantava louvores no meio do fogo. Ele foi um dos homens mais tementes a Deus, um homem que andou na presença de Deus. Todos foram queimados, a maioria foram queimados no Coliseu. Só que ele foi a única pessoa que demorou para queimar mais. Ele cantava louvores. Enquanto o fogo subia, ele cantava assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. O fogo ia queimando, mas ele foi o último a se queimar. O fogo não pegava na pele dele. Deus, ele requer que nós estejamos na presença dele. Vários homens na Bíblia que andaram na presença de Deus. John Wesley falou assim: me dá 100 homens e não tenham medo senão o pecado, e o mundo será abalado. Um homem que pregava nas ruas, que as pessoas olhavam para ele e se jogavam no chão, porque viam, pressentiam a presença de Deus. Era tão forte, irmão, a virtude do Espírito Santo. Só de olhar para ele, as pessoas começavam a clamar: Jesus Cristo, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, porque era um homem que andou na presença de Deus. Então não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor, porque maior é a recompensa que Deus tem. Deus requer que andamos na presença do Senhor. Não importa as lutas, o sofrimento, as tribulações da vida, os inimigos, as perseguições. Não saia da presença de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Seja como Enoque, que esperou em Deus, que andou na presença de Deus e foi arrebatado. Seja como Noé, que andava na presença de Deus. Deus requer que nós andamos. Não saia da presença do Senhor por nada. Não troque a presença por Deus por presença de um amigo. Não troque a presença de Deus por a presença das coisas do mundo, pela companhia do mundo. Não troque Jesus por nada. Não saia do caminho dele. Firme os seus passos. Deus, ele quer firmar os seus tornozelos, para que você possa caminhar e possa ter uma profundidade com Deus. Porque quando você chegar no rio de Deus, vai chegar uma hora que você não vai andar sozinho, porque Jesus vai te carregar e ele vai te soltar nas águas. Deus quer te soltar nas águas hoje, mas é necessário que você ande na presença de Deus. E quando você chegar, e esse rio de Deus já não tiver como você mais andar, caminhar pelo barro, pelas pedras do rio, se lance a tua vida. Deus requer que lançamos a nossa vida. Lançamos a nossa ansiedade, as nossas dúvidas. Lance tudo fora. Mas não negue a Jesus. Não negue Jesus. Não negue o nome de Jesus. Ande como ele andou. Faça a vontade dele. Não importa o que aconteça no meio do caminho. Não pare de caminhar. Deus, ele requer que prossiga. Deus falou para o povo: marche. Deus falou para Moisés: Moisés, você tem ordem, então fala para esse povo marchar. Fala para esse povo, Moisés, que se eles não tomarem iniciativa, eu não vou abrir o mar. Deus requer que nós tomamos uma iniciativa, que nós marchamos. Se você e eu ficarmos parados, Deus não pode fazer nada por nós. Deus requer que caminhamos. Deus requer que prosseguimos. Deus requer que seguimos em frente. Não importa as pedras, os espinhos do caminho. Deus requer que caminhamos. Ah, mas e se o mar não abrir? A Bíblia fala que Jesus andou por cima das águas. E se o mar não se abrir, Deus faz o mesmo que ele fez com Pedro. Pedro, vem aqui. Vem andar com as águas comigo. Se o mar não se abrir para você, Deus, ele te faz andar por cima do mar. Deus, ele te faz andar por cima dos problemas, por cima das dificuldades.
Deus requer que andamos com Ele. Pedro estava nas águas, mas ele temeu, porque ele não estava andando segundo a vontade de Jesus. Ele não estava andando por fé, ele estava andando por vista. Por isso ele começou a afundar. Deus quer que andamos com Jesus por cima das águas. Jesus quer tomar você pela mão. Se você está afundando, Deus, no meio do sofrimento, no meio das lutas, Deus ele quer mudar sua história. Deus ele quer tomar pela mão e fazer você andar por fé. Porque se você andar por fé, você caminhará longe com Jesus Cristo. Então ande na presença do Senhor. Não saia do foco de Jesus. Não ande para trás. Não ande para o lado. Não seja como caranguejo. Satanás é como caranguejo. Ele só sabe falar do teu passado. Deus ele só fala do seu futuro. Deus só fala do presente e do futuro. Então ande para frente. Para de olhar o passado. Não seja como a mulher de Ló, que olhou para o passado. E ela foi transformada numa estátua do sal. O sal representa muitas vezes na Bíblia. Jesus fala para a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. Só que a mulher de Ló não foi o sal da terra. Porque ela virou sal, uma estátua de sal. Mas o sal da vida dela perdeu o gosto. O sal da vida dela perdeu o sabor. Porque não andou pela fé. Não andou segundo a ordem de Deus para caminhar para frente e não olhar para trás. Deus ele vai abrindo o mar na frente. Ele vai na sua frente. Mas ele quer que você esteja nos passos. A Bíblia fala assim: firme os teus passos nas minhas pisaduras. Isaías fala. Siga os passos do Senhor. Talvez no meio da praia, eu me lembro um testemunho de um homem que ele caminhava. Ele caminhava no meio, ele teve um sonho. Esse homem ele se converteu hoje. Os homens mais famosos, que era da música sertaneja, da época, dos anos 80. Esse homem ele se converteu, ele teve um sonho. E ele sonhou que Jesus, numa praia deserta, caminhava. E ele caminhava com um homem. Só que ele não via o rosto desse homem. Ele só via os passos desse homem e a voz que falava. De repente, os passos sumiram. Haviam dois pares de passo. Só que um sumiu. E ele perguntou: Senhor, por que um passo sumiu? Porque só existe um passo. Jesus falou assim: porque nas tuas horas de angústia, nas tuas horas de sofrimento, eu te carregava. Por isso que você viu só um passo aí. Porque você estava no meu colo. Deus quer que estamos assim na presença dele. Que caminhamos. Esse homem se converteu. Eu vi o testemunho desse homem. Ele teve um sonho. E ele mostrou que ele não era nem crente, esse homem. Deus ele requer que nós andamos na presença dele. Que nós trilhamos os passos deles. Aonde Jesus pisa, você comece a pisar onde ele vai. Não saia das pisaduras. Comece a seguir os rastros de Jesus. Comece a seguir os rastros de Deus. Não saia para nenhum lugar. Não fuja da vontade de Deus. Não fuja dos caminhos de Deus. Você pode correr para onde você for. Deus ele te pega lá na frente. Você pode correr para onde você for. Tem pessoas que correram e lá na frente Deus pegou ele e colocou ele na presença dele de novo. Deus muitas vezes permite as lutas na vida do ser humano, é porque Deus quer consertar a nossa vida. É porque Deus quer endireitar os nossos caminhos. Muitas vezes a gente está andando para cá, aí Deus pega a gente para o colarinho e fala assim: eu quero você aqui, ó, aqui. É aqui que eu quero, é tudo que eu queria que você tivesse aqui na minha presença. Era tudo o que eu queria. É assim que Deus faz. Às vezes Deus vai dando corda. Chega lá que Deus puxa a corda. A gente quebra a cara. Só que Deus ele nos traz de volta para a presença dele. Deus te trouxe você para a presença. Então não olhe para trás. Não olhe para o teu passado. Não pense em voltar para trás. Não saia desse caminho que é Jesus. Não saia da presença de Deus. Busque mais ainda uma profundidade com Deus. Porque é isso que Deus requer de nós. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. E você não venha abandonar. Não venha sair do foco que é Jesus. Permaneça
na posição que Deus mandou que você esteja. Deus quer que você permaneça na posição. Não saia da posição do centro da vontade de Deus. Não saia da presença do Senhor. Amém? O andar com Deus. Então ande com Deus. Ande nos caminhos deles. E você vai ver e verás a glória de Deus manifesta. E Deus se revelará para você lá na frente, se você estiver na presença de Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha falar com cada vida. Amém? Me abençoe. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Ande na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. É um aviso de Deus para a igreja. Aleluia. Você que tem que apresentar a Deus agora uma causa impossível. Você precisa apresentar uma causa impossível para Deus. Vou apresentar a Deus aqui no altar. Queria que vocês entrassem em concordância. Algumas pessoas que estão com câncer, que precisam receber uma cura. Você que tem alguma causa impossível, apresenta também. Vamos apresentar a Deus. Senhor, trazemos no altar, Senhor Deus, as causas impossíveis agora, Senhor. Trazemos no altar, Senhor Deus, as petições, Senhor Deus, as causas impossíveis, Senhor, que a tua igreja tem entregado até o teu altar, Senhor. As causas impossíveis da pessoa que está com enfermidade, Senhor, precisa ser curado, Senhor, esse câncer, Pai. Nós repreendemos esse mal, pessoas com depressão, pessoas presas, Senhor. Nós apresentamos essas causas impossíveis, Senhor, que para o homem não tem como alcançar, meu Pai. Mas tudo é possível, Pai, aquele que crê. Senhor, cancela agora, Pai, todo o mal, Senhor. Se o inimigo armou alguma armadilha contra esta vida durante essa semana, Pai, alguma armadilha no emprego, alguma armadilha na casa, se o inimigo armou algum laço, Senhor, contra os nossos filhos, se o inimigo armou algum laço contra a nossa vida, Senhor, nós apresentamos agora, Senhor Deus, no altar, Senhor, a nossa vida, o nosso clamor, a nossa petição. Apresentamos, Senhor Deus, te pedindo, Senhor, os livramentos, Senhor. Apresentamos agora todos os inimigos nossos, Senhor Deus, agora também, Pai, e lhe pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, cada filho e filha que está aqui hoje, Pai. Abençoa cada irmão, abençoa a semana de cada irmão, abençoa a vida financeira de cada irmão, abençoa a família, Senhor Deus, abençoa a saúde de cada irmão, e que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus te abençoe, levantando, irmão, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Terça-feira nós temos filme. Você quer assistir um filme bom? O nome do filme é Aprendendo a Pedir Perdão, tá bom? Um baita filme. E você também, sábado é o quê? Que sábado nós temos? A Ceia do Senhor. Se prepara, quinta-feira um grande culto abençoado, e vai preparando aí, que Deus vai trazer muitas novidades sobre a sua vida, tá bom? Cumprimenta esse teu irmão, dá um abraço nele, fala para ele, boa semana, Deus te abençoe. Nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue,
Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o adorarei prostrado